Gostaria de falar hoje aqui, nobre senador Paulo Paim, sobre o encerramento de atividades irregulares no aterro controlado do Jockey, o famoso lixão aqui no Distrito Federal. Uma vergonha em plena capital. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senadoras, no último dia 19 de fevereiro, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, aprovou um plano de intervenção para encerramento das atividades irregulares no aterro controlado do Jockey, mais conhecido pelos brasileiros como lixão da estrutural. Este plano de intervenção é resultado dos esforços empreendidos pelo grupo de trabalho que o GDF criou no ano passado para solucionar os graves problemas do lixão do Jockey, até que sejam iniciadas as atividades do aterro sanitário de Samambaia, que substituirão o lixão da estrutural. Então, a nossa querida Samambaia, que vai ter esse aterro sanitário, que eu espero que dê melhor dignidade aos nossos irmãos que trabalham com o lixo. O plano que foi elaborado, com a elaboração de 15 órgãos do GDF, prevê a realização de 41 ações com visitas a melhorar a operação, com vistas a melhorar a operação e manutenção do lixão pelo serviço de limpeza urbana, incrementar a qualidade das condições de trabalho dos catadores, reduzir custos operacionais, regularizar atividades comerciais exercidas no local e também, nobre senador Paulo Paim, aumentar a segurança na região. Porque é lamentável a gente ver a exposição que os nossos pobres pais de família, catadores, se submetem para tentar uma vida, tá certo? Através do bom aproveitamento do lixo. Além disso, o plano traz 10 medidas de caráter emergencial. Entre as medidas urgentes está o reforço à proibição de entrada e permanência no lixão de crianças e adolescentes, mesmo que acompanhada dos pais. Fato que tem sido objeto de várias matérias publicadas recentemente na mídia do Distrito Federal. Senhor presidente, a desativação do lixão da estrutural é cobrada há muito tempo pelos brasilienses. Como disse o governador Rodrigo Hollenberg, no primeiro encontro do grupo de trabalho responsável pelo Plano do Lixão Brasília, como capital da República, tem obrigação de ser referência nacional na política de resíduos sólidos. Concordo com o governador, Brasília tem a obrigação de ser modelo, de figurar na vanguarda da política de resíduos sólidos, mas infelizmente estamos ainda longe de poder estender essa desejada liderança. Então, o nobre governador reconhece que Brasília tem essa obrigação, só que, lamentavelmente, a direção da SLU e o próprio governo não faz a sua parte no sentido de viabilizar essa situação. Todo mundo sabe, nobre senador Paulo Paim, que o lixo é uma indústria. O lixo pode ser, inclusive, uma grande fonte de recurso para realmente poder alimentar famílias, para poder beneficiar uma série de questões, desde que bem manuseado, desde que bem apoiado. Eu mesmo, agora na minha recente viagem ao Japão, acabei de visitar uma fábrica que faz reciclo de todos os lixos, onde todos os resíduos são aproveitados. Então é questão de bom senso, é questão de projeto, é questão de planejamento e de priorização e do fim da demagogia e da política suja e baixa. Como daremos exemplo, senhoras e senhores senadores e senadoras, se em meio à inspiradora arquitetura da capital há um bizarro monumento à irresponsabilidade, como o lixão da estrutural, o maior lixão ativo da América Latina, nobre senador Telmário Mota. Como servimos de referência na política de resíduos sólidos, como serviremos de referência na política de resíduos sólidos se a menos de 15 quilômetros de distância da Praça dos Três Poderes, ao lado do Parque Nacional de Brasília, temos uma verdadeira cidade do lixo, com quase 200 hectares de extensão, no qual existem montanhas de rejeitos
que se agigantam a mais de 50 metros de altura, nobre senador. Que exemplo, que tipo de lição podemos dar se permitimos ainda que crianças da região procurem sua dignidade em meio aos dejetos fétidos, sob o olhar faminto dos urubus carniceiros que sobrevoa, lamentavelmente, esse lixão a apenas 15 quilômetros aqui da nossa casa, do Congresso Nacional. Senhoras e senhores senadores, o lixão da estrutural e todos os outros lixões localizados no território nacional, inclusive na sua Boa Vista, deveriam ter sido desativados até agosto de 2014, há quase 2 anos. Esse era o prazo original imposto pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. O prazo foi estendido para 2018 e tramita na Câmara dos Deputados proposições que visam prorrogá-lo até 2024. Os entes federados não podem mais empurrar o problema com a barriga, nobre senador Paulo Paim. E o GDF, tenho certeza, não vai compactuar com essa política de irresponsabilidade, com essa política de lançar ao futuro problemas que são urgentes, problemas que já deveriam ter sido resolvidos há muito tempo. Você, nobre senador Telmário Mota, que foi eleito, todo mundo fala, com o seu Fiatzinho, vendendo melancia e dando um pedaço de melancia para todo mundo e fazendo sua propaganda lá na nossa querida Boa Vista, no Rio Grande do Norte, lá no Roraima. Você sabe da importância do que eu estou falando. Vossa Excelência compreende que o lixo no Brasil é muito mal aproveitado e serve muito mais para gerar doença do que para gerar renda para alimentar os catadores e as associações que, se fossem bem utilizados, poderiam o fazer. A questão das crianças no lixão estrutural é gravíssima. São dezenas de crianças em idade escolar, nobre senador Paulo Paim. Crianças que poderiam estar brincando, mas que estão no aterro expostos aos riscos de saúde física e psicológica. Diversos setores da sociedade têm cobrado soluções para esse problema. A Comissão de Direitos Humanos e da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direitos Humanos, do qual sou novo presidente, o senador Paulo Paim, eu sou membro, o senador Telmário também é membro, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção DF, alertou o governo distrital sobre essa deplorável situação, mas não recebeu resposta. O Conselho Tutelar e o Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal estão enganjados na luta e nós aqui no Parlamento estamos de olho. A Secretaria da Criança e do Adolescente do DF está, segundo informa o Correio Brasiliense, elaborando um plano emergencial para resolver finalmente o problema. Então, nobre senador Paulo Paim, a permanecer, nós vamos convocar uma nova audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, chamar os responsáveis na sua responsabilidade, porque não é possível convivermos com crianças que deveriam estar na escola, no meio do lixão fétido, ficando doente e proliferando doença para todas as outras pessoas que por ali passam. Não dá mais para esperar governador Hollenberg. A questão das crianças no lixão estrutural tem que ser equacionada agora, em uma etapa preliminar, a ser executada antes mesmo das medidas emergenciais que constam do plano de intervenção para encerramento das atividades irregulares no aterro. Uma ação resulta rápida e eficiente do combate ao trabalho infantil no lixão emprestaria credibilidade ao GDF, que poderia dedicar-se a honrar, aí sim, a promessa de assumir a liderança nas políticas públicas de tratamento de resíduos sólidos. Conclamamos o GDF a começar a cumprir essas promessas, dando um exemplo inequívoco da responsabilidade pública aos mais de 3.500 municípios brasileiros, nos quais, de acordo com os dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, ainda há crianças e adolescentes trabalhando como catadores em lixões. Então, nobre senador Paulo Paim, realmente aqui no Distrito Federal a gente convive numa situação deplorável, a 15 quilômetros aqui da gente. Então, é necessário que o governador Hollenberg tome as suas providências. Aqui nós temos uma autarquia, que é o SLU, que não tem mostrado o porquê.
Porque nas grandes cidades brasileiras hoje, os lixos são aproveitados para gerar energia, são aproveitados para alimentar famílias através de uma separação correta e adequada dos resíduos aproveitáveis. E a outra parte é colocada no seu devido local, sem gerar mais poluição, igual hoje a gente vê com esse chorume que penetra e torna a vizinhança de um lixão totalmente insalubre e proliferador de doenças. Então, o apelo que eu faço é que o governador Hollenberg reveja essa política dele com resíduo sólido, que talvez demita essa direção incompetente do SLU e ponha pessoas que queiram realmente trazer uma política adequada para o Distrito Federal com relação a essa área tão sensível e tão importante da nossa população, que é a questão do lixo. Senhor presidente, para além do problema do trabalho infantil, entre os catadores de dejetos, há ainda o dano ambiental. Isso é o mais grave, porque fica, inclusive, ao lado do nosso parque ambiental. Essa questão também me preocupa muito, pois as fontes hídricas do DF podem ser irreversivelmente contaminadas pelo acúmulo inadequado de lixo. O solo e os lençóis d'água próximos do lixão da estrutural foram, sem dúvidas, afetados durante há mais de 40 anos de operação do aterro. O chorume produzido pelo lixão, que é 100 vezes mais poluente do que o esgoto. Olhe bem, novo senador Paulo Paim, o chorume produzido pelo lixão, que é 100 vezes mais poluente do que o esgoto, penetra a terra e contamina com metais pesados e carga orgânica o córrego do acampamento e o cabeceira do valo, que nasce dentro do Parque Nacional de Brasília e deságua no nosso querido Lago Paranoá, esse espelho d'água tão maravilhoso aqui do Distrito Federal. Então, não dá para a gente continuar convivendo com essa situação. É muito importante que sejam tomadas providências. No futuro próximo, conforme alerta alguns especialistas, essas águas contaminadas se tornarão impróprias para o consumo humano e para o aproveitamento agropecuário. Quando esse futuro chegar, fecharemos como a serpente que morde a própria cauda, um ciclo de autodestruição. Isso é lamentável, novo senador Delmário Mota. O lixo que afastamos das nossas casas voltará aos nossos corpos e aos corpos dos nossos filhos por meio da água que bebemos ou dos alimentos que consumiremos. Isso é um absurdo. Não, é inaceitável uma situação como essa. As nossas crianças, tudo indica, pagarão um elevado preço pelo descaso, pela irresponsabilidade histórica com que tratamos o nosso lixo. Por isso, mais uma vez, eu faço um apelo ao nobre senador Hollenberg, nobre governador Hollenberg, exija da SLU um plano de trabalho que realmente seja executável. Essa direção do SLU incompetente, que deveria ser demitida, precisa mostrar trabalho honesto para Brasília e de forma adequada. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção de todos.